O Internacional acertou nas últimas horas uma contratação fundamental para o seu 2026. E nesse conteúdo a gente fala sobre os movimentos de mercado que vão acontecer a partir desta contratação. Possibilidades de saídas e chegadas no Internacional. Tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. O meu link tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Novidades importantes no Internacional nas últimas horas sobre chegadas, saídas e uma contratação fundamental que foi finalizada e tem prazo para o anúncio. Bom, vamos lá. O Inter acertou nas últimas horas numa reunião que aconteceu ontem, sexta-feira, entre o presidente Alessandro Barcelos e Fabinho Soldado, o novo executivo de futebol do Internacional. Todos os detalhes burocráticos que precisavam ser resolvidos sobre questão salarial, que era algo que trazia um certo receio do Inter. Será que o Fabinho vai querer receber a mesma coisa que ele recebia no Internacional? No fim das contas, se acertaram sobre os valores desse salário. Eu confesso que eu não sei qual é o valor que foi finalizado, mas no Corinthians ele chegou ganhando um pouco acima dos 200 mil, renovou por 350, 370 mil e teria uma outra renovação já acertada para o ano que vem para ganhar um pouco acima dos 400 mil. Valor que a gente sabe o Inter não praticaria por um executivo de futebol. Então é um valor sim abaixo do que ele recebia lá em São Paulo. Mas está tudo acertado e o anúncio deverá acontecer depois da virada do ano. Por questões burocráticas dele com o Corinthians, por conta disso tudo, ele que amarrou a sua saída logo depois do título da Copa do Brasil e é um executivo renomado no mercado, fez um trabalho muito interessante, uma outra função mas semelhante no Flamengo, foi para o Corinthians, ficou muito marcado por contratações como a do Memphis Depay e agora está chegando ao estádio Beira-Rio, ele que foi jogador do Internacional, foi campeão da Libertadores e do Mundo com o Abel Braga, diretor técnico hoje do Inter, lá no ano de 2006 e já começou os trabalhos, tá? Pelo que eu vi, ele já está fazendo movimentações, já está atrás de jogadores para chegarem ao Internacional. E só para pontuar aqui, né, essa informação foi trazida em primeira mão pelo meu parceiro Lucas Colari, que a gente confirmou nas últimas horas, então o anúncio do Fabinho Soldado deve ser guardado para depois da virada do ano, mas ele já está contratado, já iniciou os trabalhos, já está ciente da situação financeira do clube para fazer essas movimentações em relação ao orçamento que vai ter que ser mudado para a próxima temporada, tudo isso o Fabinho Soldado já está a par e já está começando os seus trabalhos e vai passar agora a virada de ano com a família, vai chegar ali no início de janeiro antes da reapresentação e é bem possível que ali entre dia 1º e dia 3, que é a data da reapresentação no CT Parque Gigante, ele já seja anunciado como executivo de futebol do Inter e tem muito trabalho o Fabinho Soldado, né? Primeiro, quero falar aqui das saídas, tá? O Vitão está encaminhado com o Flamengo, o Inter aceitou a proposta da equipe carioca, abatendo a dívida pelo Thiago Maia, que é de 4 milhões de euros, e mais as questões de juros, porque o Inter atrasou as primeiras parcelas, batendo na casa de 4 milhões e 700 mil euros. Esse valor vai ser perdoado pelo Flamengo. O Flamengo vai botar no Internacional, na mão do Inter, 5 milhões e meio de euros. Até para não esquecer aqui, deixa eu ver quanto que tá 5 milhões de euros. 5 milhões e meio de euros, melhor dizendo, né? 35 milhões e 900 mil reais e ainda vai dar um bônus de 500 mil reais, um pouco a mais de um pouco acima dos 3 milhões de reais em caso de metas que poderão ser batidas pelo Vitão. Mas na mão do Inter, 35,9, 36 milhões de reais, além do abatimento da dívida do Thiago Maia e esse valor de 500 mil euros, pouco mais de 3 milhões de reais em bônus, tá? O Cruzeiro tá muito incomodado lá em Belo Horizonte, porque tinha um acerto com o Inter e com o Vitão. O Inter tinha dado ok, o Vitão tinha dado ok, e agora estavam sendo debatidas as questões de minutas contratuais, questão também de quem viria pro Inter, viria o João Marcelo em definitivo,
Relevo, João Marcelo queria vir ou não pro Inter, viria o Japa por empréstimo, tava tudo muito bem encaminhado com o Cruzeiro, mas o Flamengo fez uma nova oferta, o Inter viu a possibilidade de abater uma grana que não iria pagar tão cedo ao Flamengo, essa é a realidade que era da compra do Thiago Maia, e tá se acertando então com o Flamengo, ainda não tá assinado, né, então eu sempre repito isso aqui, mundo de mercado de transferências é uma loucura, tanto que ele estava acertado com o Cruzeiro e agora tá indo pro Flamengo. Então assim, como não tá assinado, não dá para cravar ainda que o Vitão será jogador do Flamengo, mas tá tudo muito bem encaminhado. A outra situação que eu quero falar aqui é a do Alan Patrick, tá? Porque nas últimas horas o Fluminense demonstrou interesse no jogador. Porém, a informação que eu tenho é que o Fluminense já tem uma ideia de que já tem alguns jogadores para essa função. Tem o Paulo Henrique Ganso, tem o Lúcio Acosta, tem outros jogadores que podem desempenhar a função do Alan Patrick lá no Fluminense, então não deve ter um tipo de proposta, nenhum avanço, e também mesmo que tivesse proposta, não seria do interesse do Inter negociar o Alan Patrick com o mercado nacional. O que existia de possibilidade era a Major League Soccer, mas que também não era o interesse do Inter. O Inter não queria perder o Alan Patrick, era uma possibilidade pro Alan Patrick pintando uma proposta dos Estados Unidos, mas ao que tudo indica, o Alan Patrick vai ficar e deve ser anunciado também nos próximos dias a renovação de contrato dele, ele que renovou por mais uma temporada. Tinha contrato até esse ano de 2026, renovou até 2027 e isso deve ser oficializado também. O Fabinho Soldado, agora novo executivo de futebol do Inter, gente, vai começar a trabalhar nas renovações, por exemplo, tem um contrato para ser renovado que é o do Gabriel Mercado, mas também vai trabalhar para chegadas, e o Inter tem muitas possibilidades sendo trabalhadas. Primeira questão, Pedro Raul, jogador que ele conhece bem, que ele trabalhou lá no Corinthians e que saiu do Ceará por empréstimo e o Inter está tentando fechar o contrato dele por empréstimo também. Já falei aqui, a prioridade do Corinthians era vender para tentar recuperar os 5 milhões de dólares que pagou ao Toluca em 2023. Isso não deve acontecer no momento, porque ele não tem propostas para venda, mas o Pedro Raul está no Rio Grande do Sul e já falou para pessoas próximas que daqui não deve sair, porque a tendência é que ele feche com o Internacional. Tem um encaminhamento bem importante dessa contratação que deve ser finalizada pelo executivo agora novo no Internacional, o Fabinho Soldado. Assim como a situação do Fernando, que o Inter já tem conversas em andamento e que elas devem ser sacramentadas a partir dessa chegada do Fabinho Soldado. O Inter que tem uma cláusula contratual de preferência para o retorno do Fernando, que saiu por conta da lesão ligamentar no joelho, queria tratar em Goiânia, perto da família. O Inter viu que isso poderia abrir um precedente perigoso para outros atletas que lesionassem quererem ficar fora de Porto Alegre, enfim, por conta disso ele saiu, mas agora está conversando para retornar, e até pelo que eu ouvi, o Fernando está muito bem decidido de que deve jogar em 2026, e aí isso deve acontecer no Internacional, e sendo assim, o Inter terá que dar uma resposta ao Luiz Gustavo. Inclusive, o Lucas Colar trouxe uma informação importante de que o Inter deu um prazo de terça-feira agora, tá? Hoje é sábado, terça-feira é dia 30. Dia 30 o Inter deve responder o Luiz Gustavo sobre ele vir ou não, porque o Inter tinha conversas muito positivas, mas surgiu a possibilidade do Fernando, e aí por conta disso o Luiz Gustavo fica de stand-by, jogador de 30 anos, 38 anos, perdão, que está livre no mercado depois de jogar a última temporada no São Paulo. Então ele deve tentar fechar com o Pedro Raul, com o Fernando. O Inter quer contratar 2 zagueiros pelo menos, tá? Matheus Doria do Atlas e o Léo Duarte do Flamengo, que o Fabinho Soldado também conhece dos seus tempos de Flamengo, e o Internacional está se movimentando no mercado, tentando trazer esses reforços, e essa chegada do Fabinho Soldado no Inter é muito importante para isso, tá? Então Pedro Raul para fechar, Fernando para fechar, 2 zagueiros, hoje as prioridades são o Matheus Doria do Atlas e o Léo Duarte, que está lá no Istambul Basaksehir. O Doria tem contrato até meio de 27, o Léo Duarte, contrato até meio do ano, então na virada agora o Inter pode assinar um pré-contrato e tentar uma liberação antecipada, além de outras negociações que o Inter também está trabalhando. Por exemplo, volante Mandaca, do Juventude. O Inter não deve ficar só com o Fernando, o Inter deve tentar mais de um volante nessa janela de transferências. Um lateral esquerdo, se falou do Iago do Bahia, mas aí o Bahia quer o Bruno Gomes, o Inter não quer negociar o Bruno Gomes. Todas essas negociações serão tocadas a partir de agora pelo Fabinho Soldado, e à noite eu volto aqui no canal para atualizar cada uma delas, tendo novidades. A gente vai estar aqui, então
aguardem. À noite teremos conteúdo aqui no canal, por isso que é importante tu te inscrever aqui, deixar o teu like, ativar o sininho das notificações, pra tu não perder nada dos conteúdos, tá certo? Bom, voltamos à noite, tá, gente? Um grande beijo pra todo mundo, um abraço e até a próxima. Se cuidem.